O podcast oficial da Fenaló. A gente agora pré-almoço, nosso último bate-papo antes do almoço, bate-papos ricos, vocês acompanharam aí no canal oficial da Fenaló. Aproveita para dar o like e compartilhar com o pessoal aí do mercado informações riquíssimas de líderes de escritório de advocacia, departamentos jurídicos. A gente falou de liderança feminina, falou de modernidade, falou do futuro que está por vir, enfim. Se você quer se manter atualizado, também vem frequentar a feira, trocar experiência com as pessoas, desenvolver seu networking, sai do sofá para falar com gente super interessante que está circulando aqui pelos corredores que estão abarrotados. Não se esqueçam, a feira vai até amanhã, no final do dia, então tem tempo ainda para vir, interagir, como eu disse, se atualizar em relação aos temas jurídicos e tecnológicos do mercado. Mas vamos lá para a nossa próxima convidada. Eu sou o Fábio Salomon, vocês sabem, trabalho com recrutamento jurídico e também nas horas vagas, podcaster, e tenho a honra aqui de receber a Andressa Barros, que é sócia e CEO do Fragata Antunes Advogados. Prazer te rever, Andressa. Vai ser um bate-papo que eu tenho certeza vai ser super legal. Bem-vinda aqui com muita honra e prestígio ao FenalóCast, aqui da nossa querida Fenaló. Eu que agradeço, Fábio. É uma alegria estar aqui participando desse podcast com você. A Fenaló está realmente incrível, né? Cada vez mais lotada. Sem dúvida. É assustador do ponto de vista positivo o tamanho que a Fenaló vem tomando e o profissionalismo na condução. Aliás, um beijo, Maju, parabéns pelo teu trabalho, Maju, e todo o conselho. Sem dúvida. Né? Fazem um trabalho brilhante. Eu tive a honra de fazer parte desse conselho, mas realmente a Fenaló evoluiu muito depois que eu saí. Acho que esse foi o divisor de águas, viu, Andressa? Eu saí, a coisa evoluiu absurdamente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos lá, me conta. Olha, você tem uma trajetória interessante, e a gente estava conversando um pouco antes aqui da gravação, porque você fez parte do escritório, saiu e voltou para uma cadeira de líder. Você imaginava essa reviravolta na tua carreira, não? Não imaginava, mas sempre guardei muito carinho, né, e gratidão a toda a história construída no escritório. Eu iniciei no Fragata Antunes como advogada audiencista. Audiencista? Audiencista. Conta como era a tua agenda, teu dia a dia. E viagem Rio de Janeiro, né, o sotaque não me deixa negar, e nós fazíamos muitas audiências no interior do Rio de Janeiro. Precisávamos, às vezes, pegar motoboys para poder chegar em algumas audiências. Era uma aventura. E depois eu passei a atuar internamente dentro do escritório. Fui desenvolvendo, né, também um pouco mais atividade de liderança. Passei a coordenar. E depois de certo tempo eu assumi como sócia do escritório. Fui convidada e passei um bom tempo na construção mesmo. O escritório estava ali naquele momento onde o direito do consumidor explodia, né, os volumes de ações. E nós atuamos no contencioso há muitos anos, contencioso civil, também contencioso trabalhista, as principais áreas, né, de demandas. E fui crescendo ali nessa experiência, mas num determinado momento eu percebi que eu precisava talvez até conhecer mesmo, né, o mundo externo, porque são universos muito potentes, né? Os escritórios de advocacia oferecem realmente muitas oportunidades de aprendizado. E aí eu resolvi fazer essa experiência de passar um tempo fora, mas sempre com um grande carinho e com muitos amigos, né, que fiz e hoje são meus sócios, e nós construímos ali uma relação muito legal. Você vê como é importante, o mercado às vezes não pensa muito nisso, que é o fato de você deixar as portas abertas por onde você passa, né? As pessoas não levam isso muito em conta, principalmente na saída. Eu, quando trabalho em processo seletivo, eu valorizo muito pessoas que estão, por exemplo, empregadas numa instituição, num escritório, numa empresa, e que comunicam ao meu cliente dentro desse processo: olha, eu vou ter que cumprir um certo prazo, porque eu tenho um compromisso não só de entrega, mas também moral, com o lugar que eu desenvolvi meu trabalho. E as pessoas valorizam muito pouco isso hoje em dia, né? É tudo tão rápido, tudo tão imediato, e ninguém pensa futuro. E quando a gente fala hoje de sustentabilidade de carreira, a gente vai durar muito mais. A gente vai trabalhar até os 80, 85 e descansar 15 e 20. De repente, a matemática é essa. Então, você veja a importância de deixar as portas abertas, né? E também essa transferência de valores, eu acho que nós temos enfrentado uma dificuldade maior, realmente, hoje em dia, de gerar essa percepção nos mais jovens, né, da relevância dessas relações, de fato, né? E é um exercício nosso também, como líderes, eu acho, um dever, na verdade, né, mostrarmos para eles o quanto essas atitudes, que são comportamentos também, né, são habilidades comportamentais, elas interferem nos resultados, de fato, na prática. Quando o Fragata me convidou para retornar, na verdade, nós paqueramos ali, acho que em 3 oportunidades diferentes, né? E eu sempre brinco aqui, já deixando um grande abraço ao Fragata e o Celso, são profissionais que eu tenho, né, profunda admiração, que são a minha história, né, todo o aprendizado.
construímos juntos. E quando o Fragata me procurou, eu disse para ele, Fragata, eu não sei, porque agora eu já conhecia aqui umas novidades. Será que se eu retornar para o escritório num papel de liderança, você vai me permitir realizar? Eu vou ter esse espaço? Exato. O escritório é muito familiar, né? O escritório cresceu ali e essa questão do nome da placa, naturalmente, nós ainda temos muitos escritórios, apesar de hoje termos 120 mil processos, 420 pessoas na nossa estrutura. Loucura, né? Por muito tempo, nós levamos à frente um modelo que é um modelo familiar, que eu acho que é o desafio de muitos escritórios. Sim. Né? Os escritórios crescem, mas o modelo de gestão permanece. E muita gente chega para mim, desculpa, então, e fala assim, tal escritório é escritório de dono, mas qual não é? Exatamente. Né? Exatamente. É mais dono, menos dono, mais sócio, menos sócio, é familiar, menos familiar, mas é uma instituição de prestação de serviço personalíssima que tem essa pessoalidade gigantesca e tem donos, claro. Exatamente. Sim. E eu acho que em algum momento, para efetivar uma gestão mais profissional, o Fragata, o Celso, o Conselho, eles entenderam que precisavam de um modelo novo e aí o mercado estava fazendo esse movimento de nomear CEOs, não é? Porque às vezes eu me apresento como CEO, Fábio, e as pessoas ainda acham um pouco estranho. Mas CEO de quê? De uma startup, né? Sim, não, só assim, CEO né? de um escritório de advocacia. Mas nesse modelo de governança, o que muda é que nós não estamos pessoalizando decisões. Né? Acho que a ideia, de fato, é construir decisões que fazem sentido e que são importantes para o negócio. Para a marca. Para a marca. Então, essa construção que a gente vem desenvolvendo juntos. O Fragata já tinha tentado uma experiência anterior com o CEO do mercado, mas eu lembro uma frase importantíssima que ele e o Celso me disseram quando a gente estava finalizando as negociações. Era muito importante trazer realmente, ou trazer da própria equipe ou alguém que tivesse passado pelo escritório, que conhecesse os detalhes, né? As nossas verdadeiras necessidades e também as nossas características, porque todo grupo multidisciplinar, né, que todos os escritórios representam, tem suas dificuldades, tem as suas questões internas, né? E gerenciar essas relações, e inclusive os conflitos, porque eu acho que é um dever de casa também, Sim. especialmente em escritórios, né? Ambientes de forma geral, de escritório de advocacia. O principal ativo são as pessoas. Exatamente, são as pessoas e tem uma gestão de vaidades também, que é um desafio, né? Cada vez maior, com as questões que cada vez mais têm evoluído, né? A gente precisa inovar, o escritório tem 78 anos de história, mas os nossos pilares são focados especialmente em desenvolvimento, trazer a tradição como fundamento, mas inovando sempre, podendo construir os próximos 78 anos, né, no mínimo. Você, na cadeira de CEO de um escritório desse porte hoje, quais são os teus principais desafios nessa cadeira hoje, com esse mercado que muda o tempo todo? A gente sai no corredor aqui da Fenaló, é tanta novidade, é tanto estímulo, que a gente às vezes fica tonto e não sabe por onde começar. Eu me imagino na tua cadeira. Claro que eu não estou, mas quais são os principais desafios hoje para quem está de fato na tua cadeira, num business desse tamanho, de uma dinâmica tão grande e que puxa para o lado tecnológico do direito? Exato. A transformação digital hoje para a gente é um grande aspecto de atenção. A gente dedica muita energia para estarmos nesse movimento, nesta onda, participando de tudo que está acontecendo, muito atentos, porque nós temos um interesse de perenidade, né? Para permanecer no jogo, a gente já até entendeu que a gente talvez tenha que se transformar ao ponto, talvez, de se desfazer e se construir novamente com os nossos mesmos colaboradores, com os nossos mesmos sócios, mas sócios que entendem a necessidade de se desenvolver, de se transformar, de se aperfeiçoar num mercado que é muito competitivo, especialmente o nosso, quando a gente fala do contencioso, né? Hoje, nós temos o impacto de grandes techs, né? As startups também, trazendo tecnologias inovadoras que prometem, inclusive, algumas delas, revolucionar, de fato, a prática central da nossa atividade, né? Então, nós entendemos que há valores que ainda não foram, talvez, explorados ou percebidos por todas as nossas sociedades concorrentes, mas que nós estamos pescando, né? Tentando identificar e encontrar um bom caminho. Eu tenho dito sempre que nós estamos vivendo várias ondas de transformação, de fato, e nós precisamos atravessar a arrebentação. Eu acho que é o momento que nós estamos.
Tem um envolver aqui, né, de tecnologias, de novas habilidades sendo exigidas. E eu acho que nós, como líderes, temos um compromisso de preparar as nossas pessoas para isso. Me incomoda um pouco, às vezes eu ouço as pessoas dizendo: mas as pessoas não estão preparadas, essa geração não deseja, essa geração não consegue. E eu não penso que seja algo relacionado às gerações apenas. São tempos novos. Eu tenho profissionais no escritório de 20 anos a 75 anos. No nosso dia a dia, quando eu vou fazer um treinamento de tecnologia, nós temos absoluta clareza de que eu preciso treinar pessoas que são nascidos digitais e pessoas que não nasceram e que querem estar, que desejam se desenvolver e que vão fazer essa transformação com a gente. Então, nós criamos, por exemplo, um projeto de mentoria reversa no escritório. A gente vai ganhar até um prêmio hoje do DNA Fenaló, que é muito legal. É um projeto que a gente faz encontros com pessoas que têm mais sabedoria, mais experiência, com os mais jovens, que também têm muita experiência e muito conhecimento relacionado aos temas modernos, novos, que alguns não desenvolveram ainda. Então, essas trocas são absolutamente saudáveis, construtivas, e nós conseguimos criar hoje um projeto dentro do escritório de autocolaboração. E voltando naquele ponto que nós falávamos no início, é necessário transferir valores, é necessário dar clareza aos valores que nós pretendemos que permaneçam, porque eles são, de fato, a cultura do escritório, né? E isso precisa ser dito recorrentemente, precisa ser manifestado em práticas, em ações. Se nós perdemos essa linha de comunicação, às vezes isso tudo se esvazia, especialmente depois do que passamos, né, por essa fase de pós-pandemia, no momento da pandemia, que nós ficamos tão afastados pessoalmente. Verdade. Assim, essa coisa de demonizar gerações, eu acho isso tão cafona e raso, né, de definir as pessoas pelo modelo de iPhone. Isso. Acho que tem gente que tem apetite e gente que não tem apetite, gente que se molda à cultura e gente que não se molda à cultura. O que de fato acho que acontece com essas novas gerações é que elas realmente não têm a informação que elas necessitam. Então, assim, não é que não gostam. Ninguém parou para ensiná-las. O que é cultura, por que a gente está aqui, qual a importância do teu trabalho, aonde você pode chegar e o que é necessário fazer para chegar lá. Então, nesse espaço vazio, claro que as pessoas vão se desmotivando, né? A gente teve depoimentos aqui de pessoas que estão há décadas no mesmo lugar. As duas pessoas que a gente conversou aí previamente, etc. Eu fico imaginando, para uma pessoa de uma geração, eu já falo assim, como é que essa pessoa consegue? Bom, ela consegue porque ela viveu em inúmeras empresas no mesmo lugar, ela se colocou desafios, teve gestores que foram provocando ao longo do caminho, etc. Agora, eu estou lembrando aqui da tua cena ali, você com o motoboy, ou no mototáxi ali, audiencista, etc. Para aquela jovem, o que mudou hoje, por exemplo, do jovem que vem e entra no mercado de trabalho e quer trabalhar no escritório de advocacia? Quais são as competências, por exemplo, que vocês avaliam para esse público, que naquela época aquela audiencista, aquilo não estava no radar para ela, porque eram de fato outros tempos? O que me parece hoje é que nós temos, com todo esse desenvolvimento, muitas facilidades, né? O que eu me lembro é que para nós era sempre tudo muito novo, difícil, e nós dávamos pontapés iniciais, a gente desbravava, né? Então havia uma necessidade de determinismo, de produção mesmo, de abrir caminhos, né? De cortar mato alto, que nós fizemos na nossa geração. Eu sou formanda do ano 2000, na UFRJ. Eu fui entrevistada, minha turma, pelo Fantástico, porque nós éramos os advogados do futuro. Olha, né? Só. E isso é muito interessante, porque havia uma visão de que nós passaríamos por um processo de mudanças, mas nós não estávamos sendo preparados para aquilo, né? Eu estudei latim na faculdade de Direito, há 25 anos atrás. E hoje eu faço parte de um projeto na Escola Paulista de Direito, coordeno a nova graduação, como nós chamamos, e essa graduação ela tem algo muito especial, que é uma matriz nova, onde a gente ensina, na Faculdade de Direito, soft skills aos nossos alunos. Eu tenho uma disciplina que é empatia e organização, liderança e empreendedorismo. E essa menina de 25 anos atrás não poderia imaginar que nestes tempos nós estaremos oferecendo isso, que eu acredito que não sejam todas as universidades ainda, sim, mas dentro de uma faculdade de Direito, né? E por que isso é necessário? Porque muitos caminhos já foram trilhados. Agora a gente está vivendo uma onda nova de transformação, a tecnologia nos impõe um novo conhecimento, mas não apenas, né? A tecnologia transforma a nossa lógica de fazer o próprio direito, né? Então,
Eu tinha referências importantes perto de mim. Eu convivia com eles 24 horas, se deixasse, porque a gente trabalhava meio sem limites de horas. E tudo era, no final do dia, uma construção. Eu brinco que, na verdade, o que deu errado é que as bolsas passaram a ser pagas, as bolsas de estágios. Para mim, foi ali que o problema começou. Verdade. Porque eu lembro que a gente fazia estágio, eu fiz estágio na Defensoria Pública para aprender, Sim, para o aprendizado. pagava para trabalhar. Exatamente, a gente pagava para trabalhar. E eu lembro que a primeira bolsa de estágio que eu recebi, eu comprei um relógio para materializar para o resto da minha vida a minha primeira bolsa de estágio. Não era para perder o horário. Não, não era. E eu tenho esse relógio guardado até hoje e ele tem essa simbologia, né? O valor que aquilo ali representou. Pela primeira vez, eu estar sendo paga pelo serviço que eu estava realizando como uma pré-advogada naquele tempo, né? Então, eu acho que a gente não podia imaginar toda a transformação que aconteceria, mas, sobretudo, que em algum momento a gente precisaria dizer aos mais jovens, né, como é o caminho que precisa ser percorrido, como é que se deve seguir, porque nós temos muito mais facilidades. Acho que isso acontece com as nossas crianças e jovens, adolescentes hoje também, né? As coisas estão todas disponíveis na mão, no celular. Sim. A comida chega, está sentado no sofá, a comida está chegando. E se ele demora 2 minutos, a gente fica irritado. Exatamente. Então, as expectativas são diferentes e aí nós também precisamos mudar o que esperamos, né, de entrega. Nós, quando ficamos na pandemia, ficamos totalmente home office e fomos um dos últimos escritórios a retornar para o híbrido. E nós hoje estamos no formato híbrido, nós temos 6 unidades no país, uma unidade em Portugal e agora avançando um pouco aqui na América Latina para a Argentina, né? Oh. Tem uma expansão que a gente está vivendo. Por algum motivo específico? Contrato é um cliente nosso, nós temos um projeto aqui muito legal com um cliente brasileiro que também tem atuação, um cliente, né, que tem atuação forte, na verdade, lá na Argentina e também em outros países da América Latina, e ele nos convidou porque são 2 histórias muito diferentes, né? O Brasil tem um volume muito grande de ações e, naturalmente, a tecnologia que faz até muito mais sentido. Mas a gestão da informação, dos dados para a empresa, ela é algo absolutamente importante, necessário. Claro. Sim, então, inteligência. Eles têm levado esse conhecimento um pouco, né? A gestão dessa informação, eles nos pediram esse processo para que a gente possa também integrar esses dados que são de outros países, iniciando pela Argentina, para que a gente possa realmente começar a entregar informações mais consolidadas, né? E nessa lógica, quando eu penso na estrutura do escritório, alguns estagiários nossos nunca viram um advogado vestido para trabalhar. Eles viram por Meet, 2D, alguém dizendo para eles, olha, bote uma tela aí de fundo porque fica esquisito quando tem alguém passando atrás, porque eles não tinham como imaginar como é que é um advogado, como é que funciona isso. Que loucura, né? Como é que se veste um advogado, né? Então, essas referências, também por tudo isso que passamos, eu acho que elas se perderam. E nós temos um dever de dizer, de contar as histórias, de reiterar isso e de sermos claros em relação ao que queremos. Nós temos o hábito de supor o que as pessoas vão nos entregar. Eu acho que esse é um papel dos líderes também, que muitas vezes fica numa lógica do subentendido, né? Sim. E é tão bom quando a gente diz... Meu time tem muita troca assim, comigo e, às vezes, eles me dizem, mas você não deixou isso claro. Então, tudo bem, deixa eu reformular e pedir melhor na próxima, pedir de novo, e a gente ter a oportunidade de criar esse tipo de comunicação que é construtiva, né, diante de um cenário tão intenso e veloz que hoje a gente enfrenta. Uma das principais formas de diferenciação e também de crescimento de qualquer história de advocacia é o nível de talentos que ele tem, né? Não só à disposição, mas como ele consegue atrair a marca empregadora. O mercado fala muito disso, isso obviamente é fundamental, principalmente para uma geração que tem um nível de exigência superior ao que a gente tinha, inclusive. Até porque eles têm, como você bem disse, mais informações. Você, como CEO do escritório, imagino que você não entrevista todo mundo. São 400 e tralalá pessoas ou 400 advogados, mais, né, o corpo de apoio e tudo mais, é muita gente. Quem passa por você, quando você entra nessa sala de entrevista, seja ela por Teams ou presencial, o que te chama a atenção num advogado ou numa advogada que você fala, eu quero essa figura trabalhando com a gente? Desde sempre, tá? Para mim, sempre foi o profissional que tem o olho brilhando. O profissional que deixa claro que ele está disposto a entregar energia
para aquele projeto. Então, na verdade, a gente tem Independente dele ter o conhecimento para aquilo. Exatamente. A gente tem um certo script que é, na verdade, dizer, primeiro, qual é o nosso projeto. E aí a gente ouve o candidato. Porque eu sempre digo, o escritório escolhe quem escolheu o escritório. Então, a primeira ação é daquele colaborador que quer vir trabalhar porque ele acha que a nossa marca tem relacionamento também com as habilidades dele, com o conhecimento dele, né? E com o que ele pode entregar. Ele não nos procuraria, né? Se a especialidade dele é previdenciária ou não tem previdenciária, ele não nos procuraria. Se ele acha que a nossa marca é muito inovadora e ele detesta inovação, ele não nos procuraria. Então, há uma premissa, né, para nós. Então, a gente sempre diz, o nosso projeto é esse, é essa a nossa expectativa, conte-me mais, né? E aí a gente consegue identificar o profissional que surpreende. Eu acho que a gente sempre está buscando um profissional que vai nos trazer algo novo, que vai provocar as perguntas do porquê que vocês estão fazendo desse jeito, por que vocês estão construindo essa história nessa onde vocês querem chegar e o que faz você estar aí. Exatamente. Né? E, em segundo plano, sim, as suas habilidades técnicas, porque está bastante claro para a gente agora que, às vezes, a gente traz advogados bons para uma conversa e tal, e meu time sempre fala isso. Eles dizem, não adianta, é muito bom tecnicamente, mas vai ser difícil, porque não tem disposição e tem uma premissa de que é muito bom. Sim. E quando isso se torna prioridade, né, isso supera o valor institucional, a construção que a gente quer fazer, porque não existem modelos, né? Nós estamos em profundo processo de transformação constante. Então, eu preciso de profissionais que tenham nível de adaptabilidade, boa comunicação, que consigam resolver problemas que muitas vezes são altamente complexos. Tomar decisões E que nos resolvam, nos ajudem a resolver conflitos, porque é essa a natureza mesmo do que a gente faz, né? Eu digo para os meus alunos sempre também. Olha, só para avisar aqui, advogado é contratado para resolver problema dos outros, né? Então, quem começa o dia dizendo minha vida está muito difícil, que eu estou com muitos problemas para resolver, não entendeu nada sobre o nosso jogo, porque o nosso jogo é só esse, né? Tem que ter habilidade para isso, para resolver problemas e querer fazer isso. Então, a nossa expectativa sempre é de trazer pessoas que construam histórias com a gente, né? Que estejam dispostas a construir. Essa disposição é que nos chama atenção. Porque, às vezes, a gente tem realmente candidatos que vêm conversar conosco que a gente diz assim, ainda não entendeu qual é o momento, né, que todo o mercado jurídico está vivendo e que não está disposto a aprender. Eu acho que é muito mais sobre essa disposição do profissional. Muita gente me busca, Andressa, nas mentorias, somente gente que está em posição de liderança, e eu percebo muita angústia, ansiedade e um aspecto que a gente teima em não colocar na mesa, que é a solidão dessa liderança. Porque quem está em posição de liderança sabe que muitas vezes a instituição se apoia, né, em você, líder, mas você, líder, muitas vezes não tem em quem se apoiar. E eu digo que a gente vive um momento agora do que eu chamo dos morangos do terror, não do amor. Porque é o seguinte, a gente tem inúmeras gerações convivendo ao mesmo tempo. A gente tem hoje uma dificuldade financeira no país e no mundo em relação à disponibilidade de headcount e recursos, é normal. Todo mundo que está gerindo uma casa ou um negócio está olhando para o bottom line, de alguma forma. A gente tem a questão do trabalho híbrido, onde você também convive menos. A gente tem a facilidade tecnológica e de inteligência artificial de ter o ferramental na nossa mão. Então, assim, ao invés de acessar a equipe, eu resolvo aqui mesmo. Deixa que eu faço, etc. E a gente vai perdendo a conexão com essas pessoas. Aí você vê gente frustrada, se mudando, conversando menos, e aí você vê o líder está lá, está resolvendo seus problemas, não, está tomando um sublingual e toca a vida. A gente peguei uma vez numa sala, o último evento que eu fiz, todo mundo levantou a mão, ninguém teve vergonha, cada um tomando o seu remedinho, seja ele qual for. Que dicas a gente pode dar para quem está numa cadeira de liderança hoje e se vê, de certa forma, isolado, tendo que tomar decisões sozinhas? Que práticas você faz no teu dia a dia para fazer com que esse grupo fique mais forte e você também tenha felicidade, mais felicidade na tua atividade, que ela fique mais recompensadora? Salomão, eu achava que essa máxima era verdade e sempre repeti que a liderança é solitária. E eu comecei a dizer de uma forma recorrente que eu precisava quebrar essa solidão porque eu não entendia a razão de eu precisar viver só, sendo altamente comunicativa, altamente disposta a conexões,
pelo fato de eu ter alcançado a liderança. Ficava muito chateada quando os meus colaboradores iam almoçar e não me chamavam, por exemplo. Sim. E eu reclamava lá com eles, mas por que eu não posso participar? Qual o problema? É pessoal? Qual é o problema? E a gente foi quebrando isso mesmo ao longo do tempo. Mas nessa vinda para o escritório como CEO, eu andei falando sobre isso com algumas clientes nossas e consultores amigos. Me apresentem mais CEOs. Alguém pode me apresentar uma outra CEO mulher? Porque eu não conheço outras CEOs, eu só conheço homens CEOs de escritórios. E eu tenho algumas questões que eu gostaria de entender como é que faço para lidar. Porque a mulher, por exemplo, tem uma atração a resolver os conflitos internos, porque é mulher. Então, às vezes, o sócio diz assim, não, mas isso aqui resolve você, porque eu estou aqui resolvendo os negócios. Sim. Mas isso não faz muito sentido, porque se eu tenho capacidades de fazer negócios e minha capacidade de comunicação colabora muito com os negócios também, por que eu tenho que ficar aqui no background resolvendo as questões dos conflitos internos, eventualmente? Então, eu comecei a querer ouvir um pouco mais de mulheres que já estivessem tendo essa experiência. E eu falei isso para uma cliente nossa, ela disse assim, veja hoje o post que a Camila Gimene do Opsi Bloom fez. E ela começa o texto, a solidão da CEO. E aí eu fui no texto dela e escrevi, vamos almoçar amanhã? E ela disse sim. E dali nós nos conectamos, a gente construiu uma rede que se chama Ser a CEO, é um coletivo de CEOs hoje, mulheres. Nosso objetivo é ampliar ou desenvolver habilidades para a liderança feminina. E eu entendi depois disso que nós precisamos de redes, nós precisamos de grupos que falem a mesma língua, que faça sentido, né? Para que a gente possa dividir as nossas angústias e também reforçar as nossas habilidades. E se colocar vulnerável no ambiente de confiança. Exatamente. Senão você não evolui. Exatamente. Então, nós encontramos um espaço, você já nos deu a honra, inclusive, de fazer... Imagina, honra toda minha. Participar de um café com a CEO que a gente organiza. E o café é estratégico, porque a gente não pode ir para o happy hour, muitas vezes, porque as mulheres têm seus afazeres no pós-trabalho, a gente não pode ir para uma osqueria, a gente não fuma charutos em regra, nossa experiência é diferente, né? Sim. Então, a gente organiza os cafés, a gente já está ali no início do dia, reunimos as mulheres e trocamos ideias, primeiro, sobre negócios, quais as habilidades que a gente precisa desenvolver para a gente participar das mesas de negócios também e poder construir faturamento, né? Porque, no final, o desenvolvimento, o sucesso profissional, ele está totalmente atrelado a resultados. Então, quando eu me dei conta que eu não estava só e nem precisava estar só, e a gente começou a fazer essa transformação, né? São 10 fundadoras, a gente... começou a construir o coletivo. Nós começamos no lançamento, Fábio, com 40 mulheres. Agora nós temos 800 mulheres no coletivo. 800 mulheres? Exatamente. São 2 anos e meio desde o anúncio, né? São 3 anos e pouco que a gente constrói. E fizemos agora acabamos de fazer, a Camila estava lá no evento com a Black Sisters in Law, que a gente está conectando agora também, né, a outros coletivos que estão discutindo outras questões e superando essa solidão que ela nunca foi necessária. Os escritórios de advocacia são pouco colaborativos, isso é um fato, que nós temos também, através dessas habilidades que são femininas, que a gente quer trazer para o mercado, podido alterar. Eu falo sempre lá no nosso grupo, a gente não tem interesse em ser apenas mais uma peça nesse tabuleiro que já foi construído, ele já está montado, mas que ele está vivendo por um chacoalhar aqui. A gente quer criar um tabuleiro novo também, um pouco mais coloridinho, com algumas novidades, né? Que são somas entre toda a história e conhecimento masculino, que não se despreza, óbvio, mas que também poderia receber um pouco mais dessas habilidades e dessas capacidades femininas que são tão ricas e que muitas vezes não são exploradas dentro dos ambientes corporativos. Para finalizar nosso papo, deixa para aquela câmera ali, ó, que o pessoal vai te ver, os contatos do Ser a CEO, para quem quiser se juntar e encontrar materiais. E aproveito também para te agradecer o nosso papo. Ele é rápido, mas a gente tem que manter o horário aqui. Maravilha. E foi um prazer, não só aprender, mas trocar contigo em relação a temas tão importantes aí do nosso mercado. Dá teu recado lá, por favor. Prazer o meu. Obrigada. Amém. Obrigada, Maju, também pelo convite para participar. O nosso contato é @SerACEO no Instagram, também no LinkedIn, estamos lá. Preencham o formulário, façam parte, estão todas convidadas, vai ser um prazer. E o nosso escritório também está lá aberto a receber profissionais que tenham desejo de construir história com a gente. Amém. Fragata e Antunes. Pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Agora sim,
A gente vai para o nosso intervalo do almoço e voltamos às 14 horas com mais convidados especiais. FenalóCast. Obrigada, Fábio. Obrigado você.